Hoje nós estamos aqui para contar mais uma parte da história dos 85 anos da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que tem como pastor-presidente pastor Roberto Weiler. Igreja Assembleia de Deus que está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues. E hoje é a Assembleia de Deus, mais conhecida como a Igreja do Relógio. E estamos aqui para contar uma parte da história. Estamos aqui com a irmã Zélia e também o pastor Josimar, que é irmã Zélia, esposa do nosso saudoso e querido irmão Cirineu, pastor Cirineu, e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Desde já queremos agradecer o carinho, a disponibilidade de ter nos atendido, irmã Zélia, pastor José, a família, a gente sabe da correria do dia a dia, mas vocês conseguiram um tempinho aqui para nos atender e para contar uma parte dessa história, porque vocês fazem parte dessa história. E também o nosso querido e saudoso pastor Cirineu, um homem que eu conheci ainda muito jovem, que deu a primeira oportunidade para me ajudar a servir a ceia. E nunca vou esquecer disso. Um homem que amava almas. E a gente via isso nos olhos dele. Então, é uma alegria eu poder estar contando, e agora vou fazer parte também dessa história. Manzélia, nós vamos começar conversando com a senhora, e assim, Manzélia, eu vou perguntar para a senhora, assim, pode ir isso, assim, no microfone. Vocês são natural da onde? Eu sou natural de Jaguaruna e o meu marido de Siderópolis. Nós nos encontramos aqui em Criciúma, éramos bem jovens quando nos conhecemos, e como a minha mãe já tinha aceitado a Jesus naquele tempo, e nós só apenas orava, porque não se podia falar. Um dia Deus falou com meu marido e nós nos convertemos. E a sua mãe que aceitou Jesus primeiro, minha né? Mãe que aceitou Jesus Ela primeiro. aceitou Jesus aqui em Criciúma ou em Jaguaruna? Ela ouviu em Jaguaruna e veio embora decidida a servir Jesus aqui. Ela batizou-se com o pastor Lemos. Pastor Lemos, Antônio Lemos. O primeiro presidente da Assembleia de Deus de Criciúma. Ela batizou-se. 10 anos ela ficou dentro de casa, sem botar o pé na igreja, porque meu pai não deixou, mas ela serviu a Jesus. E nós passamos a conhecer Jesus daquele momento em diante. Só que a gente guardava pra gente, porque o povo era muito contra. E como meu marido era jogador de futebol, jamais ele ia deixar de jogar futebol para ser crente. Mas um dia Deus falou com ele e disse: tu te converte e crê, porque senão tu vai morrer. E ele aceitou Jesus, e aquele amor que ele tinha pela profissão dele, que era jogador, ele passou a ter pelas aulas. Um dia ele disse para mim: eu tenho vontade de botar um alto-falante na minha frente, outro nas minhas costas, e sair gritando. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o tempo passa muito depressa e milhões de almas se perdem. Então eu tenho essa vontade de fazer isso, ele disse para mim. E ele se desdobrou. Mesmo naquele tempo, onde não se tinha carro, onde não se tinha gravador, ele pegou um instrumento que ele tinha e trocou por um aparelho para fazer cultos. Era o primeiro aparelho de evangelismo em Criciúma. Trocou com a tainha do Beija-Flor, o antigo senhor lá. Ele trocou e trouxe esse aparelho para casa, 2 cornetas, um pouco de fio e um microfone. E com mais um toca-disco. Eles iam de ônibus fazer culto, levavam na mão, levavam nas costas. E ele começou a evangelizar. Logo em seguida, bem novo, ele pegou a dirigir a Igreja da Boa Vista voluntariamente. Ele dirigiu por 14 anos. E ele dirigiu por 14 anos, e ali nós dedicamos as nossas vidas. Sinceramente, eu digo para o irmão, sem medo de errar, eu creio que nós amávamos mais a igreja do que a nossa própria casa. Porque a nossa vida era a igreja. Ele não tinha hora, ele tinha o desejo de apacentar, podia ser chamado a qualquer hora da noite ou do dia para atender qualquer coisa,
E nem que ele voltasse de lá e pegasse a bolsa e fosse trabalhar, porque trabalhava na mina, ele era mineiro. E voluntário na obra de Deus. E Deus levantou muitas coisas, muitos cultos. Ele dizia assim, se chover, o culto é na igreja. Se não chover, o culto é no ar livre. E o pessoal da Boa Vista também tinha uma fome muito grande de evangelismo. E a gente começou a evangelizar, e ele evangelizava. E sempre Deus dava alguém para ir junto, carregar aparelho nas costas, mesmo sem pensar em nenhuma recompensa terrena, para ganhar as almas. Aí formaram a campanha Cristo Solução. Ele, Mário Toncel, meu irmão Antônio de Bem, porque ele e o irmão Antônio trabalhavam na mina junto, né? Na carpintaria da Boa Vista, os dois trabalhavam. E lá eles combinaram com o Mário dirigia na época o Metropol, e formaram a campanha Cristo a Solução. E foi uma bênção muito grande, foi ganhado muitas almas para Jesus. E não contente com isso, ele continuava ansioso e desejoso de ganhar almas. Ele fazia como se a vida dele fosse uma estratégia em torno das almas. Ele ia para o trabalho e ele voltava, mal tirava aquele carvão do rosto e corria para a igreja. E tinha sempre gente pronta para orar, para buscar Deus a qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite. A nossa vida foi consagrada nas mãos de Deus. Criamos os nossos filhos dormindo debaixo do banco da igreja e nós cuidando da obra de Deus. Se eu for contar para o irmão, eu tenho muita coisa para contar, mas eu não quero me prolongar, eu quero que o irmão me pergunte, que o irmão quer saber. Eu sou muito faladeira, irmão. Jesus entrou na minha vida e se eu tivesse muitas vidas, todas elas eu serviria a Jesus, era a única coisa que eu não deixaria de fazer. Era de servir a Jesus e estar ao lado do meu marido. Um dia eu disse para ele, olha, deixa que os filhos eu crio e tu cuida da obra de Deus. Nós tínhamos esse trato, nós dois. E Deus deu graça e deu certo. Eu tenho 5 filhos. E criamos e servindo a Jesus. E hoje ele vai dar certo. Muzélia, a senhora lembra mais ou menos a época que vocês se converteram? O ano? Então, convertemos no ano de 60 e... Acho que foi 70, né? 69, tu é de 69, né? 63. Foi mais ou menos ali por 62, 63, no mês de março, que nós aceitamos a Jesus. E lembra quem era o pastor presidente, né? Eu lembro muito, pastor Montanha. Pastor Arthur Montanha, um homem que também não tinha preguiça de evangelizar. Pastor Arthur Montanha. E na época, vocês congregaram na sede? Ou já tinha alguma congregação? Não, irmão. Naquela época tinha uma congregação na Boa Vista, que foi feita em uma casa. Sim. E a nossa congregação era a sede. A sede. Na época que o pastor Montanha morou na Boa Vista, porque ele mudou a casa pastoral para lá, para construir aquele templo que foi desmanchado. Ele morava ali também, mas a gente ia para o centro, ou de a pé, ou de ônibus. Todas as noites a gente ia para a central, nos domingos principalmente. E na semana, então, nós tínhamos uma reunião naquela casa. Qual o ano que o pastor Cirineu faleceu? Lembra o ano? No ano de 95. 95? Maio de 95. E nesse período de tempo, a senhora lembra, para nós deixar registrado na história da igreja, eu vou fazer 2 perguntas. Uma de perseguição, porque naquela época era tudo muito difícil, eles perseguiam os crentes, era protestante, era evangelista, era os aleluia. Então, a senhora lembra de algum fato que marcou no ministério? Talvez o pastor Cirineu comentou, ou a senhora presenciou junto com ele, algum fato de uma perseguição que marcou num culto, num evangelismo? A senhora lembra de alguma coisa para nós? Tinha muitas perseguições. Sim. Até na época ele quando ele começou a fazer os cursos, ele tirou a prefeitura, a polícia específica deu uma ordem, eles tinham uma ordem da prefeitura e para poder fazer os cultos, porque mais perseguição, ele tinha o carro com o som em cima e ele evangelizava nos bairros convidando para os cultos. E tinha gente que atacava ele, corria de atrás,
jogava coisa no carro. E a gente era bem atacado mesmo. Se bem que ele sempre respeitou muito. Porque quando lá na Próspera o padre fazia a missa dele no sábado, ele ficava paradinho no jardim, ali do lado da igreja, com todo o pessoal ali, com os folhetinhos na mão, esperava o padre terminar a missa. Quando o padre terminava, ele ligava o aparelho e começava a passar as músicas que já estavam instaladas no carro, e os jovens irmãos começavam a distribuir os folhetos. Então ele não batia muito de frente, só levava o evangelho, porque isso aqui era maravilhoso, e as pessoas saíam dali e voltavam para casa com o folheto na mão. E foi uma grande conversão de alma, foi a década da colheita. Nós passamos por um momento que Criciúma teve uma grande conversão de almas, foi uma grande maravilha. A gente sabe que não fez o trabalho de Deus sozinho, tinha muito irmão e muita irmã de cabelo branco animado, era jovem, era criança. Ele tinha um lema, ele dizia assim: as irmãs do círculo de oração estando buscando a Deus com fervor, e as crianças estando bem assistidas na igreja, a igreja só vai caminhar. Porque as crianças, eles movem o coração dos pais, quando eles levam a palavra de Deus para dentro de casa. E a gente ganhou família pelas crianças aqui em Criciúma. E outra pergunta que eu vou fazer para a senhora lembra de um milagre que nesse período aconteceu, que marcou para vocês, marcou para o pastor Cirineu, um milagre que aconteceu num culto, num evangelismo, na igreja, um milagre que marcou o ministério de vocês? Além das muitas conversões que tirou pessoas da pior vida horrível, da bebedeira, e Jesus transformou, ele fazia culto no centro da cidade, naquele posto que tem na frente da Casa da Cultura, tem ali um estrado, um negócio redondo. Plataforma, é uma plataforma. E ele fazia os cultos ali na semana, 2 vezes na semana. Aí eu disse: por que aqui? Ele disse: porque aqui as pessoas vêm do hospital com desespero, porque foram visitar seus parentes e passam aqui e recebem uma palavra de conforto. Naquele tempo não tinha carro, as pessoas vinham muito de ônibus. Então ele evangelizava ali, mesmo que levasse só 2, 3 pessoas. E um dia estava fazendo um culto ali, e de repente um homem bateu a gritar que tinha sido curado da cegueira de um olho. Em plena rua, o homem começou a gritar: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Esse homem, ele não era dali, ele gritou, todo mundo correu ao redor dele, ele disse: é sim, minhas vistas tinham um olho totalmente cego e o outro não era bom, e Jesus me curou. Esse foi um testemunho que a gente viu na hora. Foram muitos outros, né, que a gente não guarda assim na mente. Uma sobrinha minha que teve, até mesmo minha filha, né? Minha filha, essa que eu estou aqui na casa dela, ela teve internada e teve desenganada dos médicos. E os médicos deram para ela chance nenhuma de vida. Um dia nós estávamos lá esperando, passei uns dias na secretaria esperando a morte dela, que eles telefonassem. Aí nós estávamos lá e chegou um irmãozinho de ônibus. E quando ele chegou, meu marido foi e cumprimentou: meu pastor. Era um irmãozinho da cidade mineira. Aí eu disse: teu irmão é crente? Ele disse: sou, mas sou presbítero, eu vim orar aqui pelos irmãos. Ele disse: então vai na UTI e ora pela minha filha. E ele entrou na UTI, orou por ela, daquela hora em diante, ela voltou à vida. Então a gente tem muitos testemunhos de bênção, de cura, pessoas que entraram na igreja cheia de enfermidade e foram curadas nas campanhas. E que a gente, né, faz muitos anos a minha cabeça não teve como guardar, mas foi muitas as bênçãos, foi muitas vezes. Libertação também. Foi. Libertação de pessoas possuídas. Entrava na igreja e quando queria sair correndo não conseguiu, porque a gente segurava e clamava e a pessoa saía liberta. Foi libertação, foi cura divina, foi milagre. Muitas e muitas pessoas. A gente orou e Jesus curou. Os testemunhos vinham depois. Mas é porque a cabeça da pessoa às vezes não guarda tudo. Mas eu tenho certeza que Deus sempre esteve conosco e a bênção de Deus foi muito maravilhosa. Eu não posso esquecer e deixar de falar de tudo que Jesus fez. O pastor Cirineu, ele dirigiu, a senhora falou que ele dirigiu o Boa Vista, né? E mais alguma congregação que a senhora lembra? Ele era voluntário, ele dirigiu a Boa Vista, dirigiu um pouco o Metropol,
muita dificuldade, os AGP não tinham ônibus de volta, a gente ficou no Metropol e dirigiu uns anos aqui o Pinheirinho. Eu não lembro se foi 2 ou 3 anos, mas ele dirigiu aqui o Pinheirinho. Período da Igreja de Madeira. Né? Né, tempo da Igreja de Madeira, que lançou a pedra fundamental da Igreja do Pinheirinho, foi o pastor Valdomiro. Não, pastor José João Vieira. Pastor José João Vieira? Isso. Com nós estávamos dirigindo aqui. Ele foi integrante. Aí ele era voluntário, trabalhava na mina e trabalhava. Aí quando ele se aposentou, ele foi dirigir integralmente. Ele disse para mim, eu não vou deixar de trabalhar para Jesus, eu vou continuar trabalhando. Só que eu não vou sair do meu serviço, porque agora eu triplicou o meu salário. Aí quando chegou na igreja sede, o Senhor falou com ele na hora da reunião, o pastor que estava na época, era o pastor Valdomiro. Aí disse para ele, o Senhor me manda botar o irmão para dirigir a Próspera. Ele disse que não teve como responder, nem que sim, nem que não. Perdeu a fala. E Deus abençoou, a gente dirigiu 5 anos, faltava 12 dias para 5 anos, a gente dirigiu a Próspera. Lá foi começado o evangelismo, que um dia ele disse assim para mim em casa, eu estou com vontade de fazer 50 cultos na Próspera. Eu disse, fazer 50 cultos? Ele disse, é assim, eu ponho bastante equipe para me ajudar e faço. Fizemos 50 cultos. Foi o primeiro evangelismo que ele fez, na Próspera 50 cultos. E dali não faltou irmãos das congregações que se uniram e vinham e faziam as equipes, e eles mesmos davam jeito de comprar aparelho, de trazer caixas. Aí foi que ele começou o evangelismo, que chegou depois a muitos cultos. E uma vez ele chegamos a 300 e alguma coisa de cultos. Criciúma foi bombardeada pela palavra de Deus naquela época. E na época, a ideia de fazer esses cultos de 100, 200 cultos, na época, em um só dia, foi dele, né? Foi dele. Ele que teve essa ideia de que dele. começou, né? Deus deu no coração dele, porque eu creio que ninguém mais no Brasil conseguiu fazer isso. Não. Começou, Marcos, ele começou... Ele fez 50 na em termos assim, experimento, né? Ele começou com poucos e foi gradativamente aumentando. E chegou um período da década da colheita, acho que tu tens recordação. Sim. E chegamos a 300 cultos. Isso foi distribuído já não mais próximo, estou falando de campo, né? Campo. O campo, E as equipes faziam todo esse movimento, esse trabalho. O líder sabia onde é que iria fazer o culto dele certinho, já puxava para cá, puxava para lá. Um fazia culto no norte, outro no sul, para um não atrapalhar o outro. Para um Depois só não do leste o ou do oeste. Aí quem estava no sul veio para o norte, o do norte foi para lá. Quer dizer, isso foi aumentando. Então, chegou naquele período, não sei se tu lembra, do batismo, minha mãe se recorda, de 1000 almas, tu lembra? 1000 almas, eu participei desse Foi batismo. lindo, Eu maravilhoso. tinha foto desse batismo, está lá na minha casa. Na década da colheita. colheita. E assim, ó, a gente naquela época não atendia somente a cidade de Criciúma, mas as cidades que Sim. pertenciam, né? Era feito, eu lembro de um desses 200 cultos na época, a nossa equipe foi para Orleans. E nós chegamos em Orleans, já tinha as casas, já tinha todos os lugares prontinhos para nós fazer. Deus dava sabedoria para ele, ele fazia um mapa Puxava junto as com equipes, alguém né? da Isso. congregação, ele fazia um Puxava as mapa. equipes. Aqui, esse aqui, e vinha. Aí de Orleans para cá, tu sabe que era tudo Criciúma, E o né? campo era extenso, né, Marcos? O campo agregava, depois que foi desmembrando, o Sanga, depois membrou aqui o Morro da Fumaça, Insara, Forquilinha, mas isso tudo pertencia ao campo eclesiástico de Criciúma, né? Siderópolis, Treviso, Desde o Guatá, lá né? no Guatá. Né? Então era extenso, né? Meleiro, Até Maracajá Meleiro, pertenceu a Criciúma. aquela região ali, Jacinto Machado, tudo isso foi supervisionado. Araranguá tem partes também, mas a grande maioria por Criciúma. Então o campo era extenso, né? E o transporte que a turma fazia na época, porque poucas pessoas tinham carro, não é como hoje, né? Hoje o nosso povo tem sido abençoado por Deus. Mas naquele período
Um levava, por exemplo, eu me lembro que no meu Fuca, quando eu dirigia a mocidade, às vezes a Eleusa levava só as moças, botava quase, sem exagerar, de 12 a 13 moças, elas eram meio magrinhas, e eu botava a gurizada, nós levava para ir fazer culto evangelístico e para sair nesses local, no CID 147 que a gente tinha, né? Não só eu fazia isso, Anderson, mas diversos outros companheiros faziam isso. E nós acabávamos levando quase 100 pessoas em 5 carros. Fazia 2, 3 viagens. E quem não levava de carro, levava de caminhão. Caminhão, Kombi. Kombi, isso. Tinha poucas, né, Kombi naquela época, mas tinha já. Na verdade, nessa época que o pastor Sirineu começou a fazer esses cultos, teve essa inspiração divina, porque isso era uma inspiração divina. Isso. Porque na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Os telefones era tudo limitado, mas era uma coisa tão divina que programava esse evento e tudo dava certo, não tinha transtorno, não chocava equipe, era a mão de Deus, né? Todo mundo pregava, todo mundo cantava, se envolvia. Na década da colheita, eu até fiz menção para o pastor Rubens, agora pela manhã, da década da colheita, que na época o pastor Oswaldo Lemos, ele abraçou a causa assim, e chamou o pastor Sirineu e, é contigo, agora vamos fazer. E foi um grande resultado, campanhas com Bernardo Johnson, aquele Márcio da Carreta, o Circo Evangélico, foram muitas almas. Algumas foram realizadas na frente da igreja, mas ali onde é que é o Bistec hoje, né? Lembra ali? Onde é o cemitério antigo, para quem é mais antigo. Depois teve a feira, né? Depois teve a feira. Então ali foi realizado muitas campanhas evangelísticas. Isso é lá do nosso tempo, da adolescência para a juventude, né? Mas já nós estamos falando da história de Criciúma. Tem no próprio campo de Criciúma. 80 e poucos anos, né? Antes eles deixavam. Mas diz que os crentes estragavam a grama tudo, eles disseram. O caso deles era a grama, não era Jesus. Nós estamos aqui falando e contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. E estamos aí prestes a realizar um grande sonho de contar a história de toda a nossa região onde Criciúma atendeu. Estaremos contando a história de cada congregação, estaremos contando a história de cada departamento e vamos contar a história de cada cidade que pertenceu a Criciúma antes de ser emancipada. Então, nós estamos aqui, junto com a irmã Zélia, pastor Josimar, contando essas bênçãos de Deus, porque tudo foi uma inspiração divina que o nosso saudoso e querido pastor Sirineu, Deus lhe usou poderosamente nesta cidade. Muitas almas ele ganhou para Cristo, um homem que incansavelmente trabalhou, e eu o considero como um herói da fé, que desbravou, que lutou, que sofreu, que levou afrontas, que teve muitas das vezes a perseguição, mas para que nós hoje pudéssemos estar chegando aos 85 anos da Assembleia de Deus abençoado, uma igreja que vem prosperando, crescendo em todos os lugares. E nós queremos deixar registrado aqui que pastor Sirineu Marciano, ele fez parte dessa história abençoada e linda da Assembleia de Deus nesta cidade. E nós queremos também conversar um pouquinho com o pastor Josimar. Pastor Josimar, que foi também nosso presidente, vice-presidente aqui na cidade, dirigiu várias congregações. Então, pastor Josimar, o senhor, quantos anos de fé? Pastor Marcos, um abraço ao senhor, para nós é um prazer receber o senhor aqui, junto com a minha mãe, na casa da minha irmã, e também com o Robson, né? Anderson, aliás. Troquei teu nome, Anderson. O Anderson faz tudo, né? Um escudeiro aqui, né? Que Deus abençoe ele sempre com esse ânimo, com essa coragem. Só voltando um pouquinho sobre a questão do evangelismo, quando a minha mãe falou sobre a campanha Cristo é a Resposta,
Cristo a Solução, além o falecido meu pai, falecido pastor Antônio de Bem, o Arilton Anselmo, que você entrevistou há pouco tempo. Tinha também o pastor Vânia, era o cantor na época, né? O pastor Vânia de Oliveira, Eliseu Souza, tinha também o Custódio, Cesário Custódio, né, que faziam parte, e o Oswaldo Floriano. Eu vi Deus usar o Oswaldo Floriano assim por diversas vezes, de maneira gloriosa. Deixar aqui registrado esses homens, que Deus abençoe aqueles que estão vivos e aqueles que hoje já são de saudosa memória, possam ser, além de ficar registrado, também possam ser abençoados os seus familiares, né? Uma outra coisa interessante, que na época também anotava-se o nome das pessoas que se convertiam, o endereço, a semelhança daquilo que nós temos hoje de discipulado, né? Sim. E os dirigentes de congregação depois começavam a visitar, porque se convertia em Criciúma, gente da Içara. Se convertia lá na Içara, gente do Morro da Fumaça. Então isso era canalizado para lá, para as pessoas poderem discipular e agregar, repontar para a igreja para cuidar do crescimento espiritual. Somente deixando assim esse adendo aqui, dentro do que nós estamos conversando. Pastor Marcos, deixo aqui uma vez mais um abraço ao senhor, que é pastor auxiliar em Criciúma, faz parte da nossa diretoria, e na sua pessoa também abraço a todos os colegas pastores auxiliar. Abraço ao nosso presidente, pastor Roberto, hoje, né? E na pessoa dele fica aí o nosso abraço a todos os presidentes que passaram pela nossa vida, né? Não foram poucos. Deus abençoe cada um deles de maneira assim gloriosa. E também a gente não pode deixar registrado, Marcos, os nossos dirigentes de congregação. São pessoas, você sabe da importância que esses dirigentes de congregação têm e a liderança. Outro que é relevante deixar aqui registrado também é a igreja de Criciúma. Ou igreja maravilhosa, ou igreja que está sempre disposta a fazer a obra de Deus. Ela não somente ora, mas ela vai, ela contribui. Temos aí os nossos mensageiros da última hora aí, tem sido uma bênção. Mas no campo aqui, a estrutura, o Porto Criciúma, tem sido abençoado grandemente por homens corajosos que fervem no coração o desejo de fazer a obra de Deus. Deixar aqui esse registro. E voltando para a sua pergunta, eu nasci num berço evangélico, né? E os meus pais, eles me ensinaram, né, aquilo que pertencia aos pais e também nos levaram ao conhecimento da palavra e a temer a Deus. E nos meus 13 anos, eu me batizei nas águas. Eu não sei se você quer replicar de novo, que a pergunta era do momento que eu aceitei Jesus. Então, como a gente nasceu num berço evangélico, sim, eu tenho assim como decisão o período aonde eu me batizei. E é até bom lembrar que hoje não tem mais, foi o batismo efetuado na piscina do campo do Criciúma, do ginásio do Criciúma. Hoje acho que não tem mais aquela piscina, não tem mais ali. Foi ali que eu fui batizado, pelo presbítero irmão José de Souza. José de Souza, ele tinha um outro nome, não é prudente a gente citar aqui, um outro popular que a gente usava falar, e um homem de Deus, e eu até hoje tenho na lembrança esse momento. Então eu deixo assim como um ponto de decisão. Até sim, foi essa observação que a gente faz ali na conversão, quando é o período de consagração, porque a gente nasceu e se criou no Evangelho, então a gente tem que botar um ponto que a gente tomou a decisão. Então foi nesse período ali que a gente tomou a decisão. Né? O senhor dirigiu algumas congregações no campo, né? Sim. Marcos, eu com 32 para 33 anos, eu dirigi a primeira congregação, que foi o Jardim Angélica. Jardim Angélica. Depois do Jardim Angélica, eu fui para o Metropol. Trabalhar com o povo do Jardim Angélica é maravilhoso, mas o Metropol me trouxe uma experiência. Você também pastoreou lá.
E a região e o local eram diferentes. Então a gente foi crescendo, foi amadurecendo mediante aquilo que a gente ia enfrentando. De lá eu vim para Vila Zulema, né? E da Vila Zulema, como eu trabalhava na mina, a gente é aposentado da mina, às vezes os horários alteravam, né? E a gente tinha que dar um descanso, parar, largar a comunicação, mas logo ali na frente voltava novamente a dirigir comunicação. Então nesse período eu acabei dirigindo também o Ana Maria, um período curto também, de tempo. A gente trabalhou muito no setor de número 7, que é o setor, é a minha congregação mãe aqui no Pinheirinho. Aqui no Pinheirinho, tudo que você possa imaginar, a gente fez de tudo um pouquinho. Fui líder da MEUADIC no período do ano de 91. Saudosa memória, pastor Rogério Darabas era o meu coordenador. Na época, o pastor-presidente é pastor Oswaldo Lemos dos Santos. Se não me engano, acho que o vice-presidente era meu pai, ou era o pastor... Era o pastor... acho que já era o meu pai na época. E o vice-presidente vice-líder era o presbítero Sidney, não sei se você lembra do Sidney. Sim, claro. Magrinho, pequenininho, esposo da Jadna. E trabalhava com a gente também o pastor hoje, que está em Araranguá, que é o Erli Fogaça. E também hoje o pastor Maurino. O pastor Maurino, entre outros que faziam, e as esposas que faziam parte. E aí eu não sei se você já quer que a gente dê sequência sobre o período da integração, ou você quer... Não, pode ir contando, vai contando para nós não perder a linha da... Aí eu me aposentei, e no período que me aposentei, quando eu saí da mina, o pastor Arcelino sempre dizia assim: Jô, se tu trabalha na mina, tu tens um bom salário, e eu fico duvidoso de tirar para a obra e se integrar. Dizendo, vamos esperar o sinal de Deus abrir, sinal verde. Aí aposentei e eu comecei a trabalhar, porque a minha área é administração e é automotiva, na área de transporte, almoxerifado, foi a minha vida inteira na carbonífera. E aí eu comprei os caminhões e comecei a prestar serviço para a Seven Boys, aqui na região sul do estado de Santa Catarina, na distribuição. Eu me recordo que eu estava lá no Giasse, em Sombrio. Na rampa do Giasse, nós estávamos descarregando lá junto com o motorista e o ajudante, descarregando o pão. E o pastor Arcelino me ligou. Aí, entre algumas palavras em que ele formulou, ele disse: olha, eu acho que o sinal verde abriu. Quer dizer, aquele problema que tinha em relação a salário, em relação à posição que a gente tinha, ele achou por bem que aquele era o momento. Aí me chamou, a gente conversou, inclusive ele me aconselhou na época não parar caminhando de transporte, e aconselhou para que deixasse os filhos cuidando. Você também, acho que lembra alguma coisa a esse respeito. E dali eu fui dirigir, daí já como obreiro integrado, presbítero na época, a congregação de Vila Zulema. Voltei na Vila Zulema. Lembrando que eu estava dirigindo novamente, nesse período, quando me integrei, o Jardim Angélica. O Jardim Angélica eu dirigi por 2 vezes, Metropol por 2 vezes, e Zulema por 2 vezes. A gente passou por lá, né? E dali, da Vila Zulema, eu vim para o Pinheirinho, para a minha igreja mãe, aqui. Aqui do Pinheirinho, eu fui para a igreja do Pinheirinho. Tem uma história aqui que eu conheci a minha irmã Eleusa, né? Essa mulher valorosa, que Deus tem me dado, é uma serva de Deus, uma companheira. Ela tem sido assim um exemplo de mulher ao nosso lado. Foi ali, meu pai dirigiu a congregação do Pinheirinho e eu acabei conhecendo ela ali, né, na época, né? E do Pinheirinho eu fui para a Mina do Mato. E da Mina do Mato eu vim para a igreja sede, não sei se tu te recorda, porque tu teve um período também na área missionária, não sei se nessa época tu estava em Criciúma, mas tu tens as informações de Criciúma, né? E tu nunca, como diz outro, desconectou de Criciúma. Sim. E eu vim para a sede, o pastor João Sendo me trouxe para a sede, e o pastor Roberto, para trabalharmos na área de construção, trabalharmos com o rádio e com a TV, né? Com a TV, entre outras funções que a gente exercia ali.
Depois desse período eu dirigi o Salete novamente. Depois do Salete eu fui para a Próspera. A Próspera, a Grande Próspera, é bom lembrar que Próspera o pai teve lá quase 5 anos, é um local querido. A Próspera ampliou, né, de uma maneira assim. Hoje temos o setor 3, que é o me ajuda o Salete. É o Salete, né? Temos o 14, que é o Bittencourt, né? Ela tinha uma congregação, mas era uma congregação pequena, ampliou. Enfim, foram vários lugares que cresceram. E ali da Próspera, daí o pastor João Seno se jubilou-se, o pastor Roberto, que é o nosso atual presidente, né? Nos trouxe novamente agora para a sede para nós atuarmos como vice-presidente. Como vice-presidente, você tem conhecimento do nosso dia a dia. Nós cuidávamos ainda da área de som, dessa área de construção e também fazíamos expedientes na secretaria e a supervisão do campo. E era o dirigente da Igreja 7. Né? O dirigente, pastor Alceu, era o segundo. E o Valdeci, na época que veio, era o terceiro. Né? Depois foi mudando para outros companheiros. Né? Então esse foi o período, até o ponto de a gente então compreender e entender que o nosso tempo ali na Igreja Sede tinha dado e que a gente então se voltaria para darmos continuidade ao nosso trabalho na Rádio Vertical, a 97,7. Até hoje nós estamos gerenciando, dando um apoio aos meus filhos e também, principalmente, na área espiritual. E o que me chama a atenção é que eu falei assim, meu pai marcou pela forma como Deus deu a ele. Isso, como você disse, é coisa de Deus, é o milagre, é a maneira de Deus agir. Naquele período de tempo, naquele tempo. Hoje eu fico imaginando, como tu disse, com o celular e o WhatsApp, como seria mais prático para poder elaborar e coordenar isso tudo, né? Mas hoje também nós temos algumas dificuldades que naquela época não tinha. Por isso a igreja muda aí agora então para o discipulado, para uma outra forma de evangelismo. Mas embora ainda continue e persista os cultos evangelísticos. Né? E assim como Deus deu a ele e tem dado a outros algumas formas, algumas artimanhas estratégicas de ação na área evangelística, Deus tem me dado o privilégio, né, de hoje de trabalhar com o rádio na área também evangelística. Porque hoje não pega só Criciúma, hoje pega aqui do sul do estado aqui, e até aqui no norte do Rio Grande do Sul, e pelas plataformas digitais chega em todo o mundo, né? Sim. O evangelho que salva, que cura, que liberta. A Rádio Vertical tem sido a extensão do braço de Deus alcançando o povo, naquele momento em que às vezes nós não conseguimos estar juntos, não podemos estar lá, mas Deus está lá através do rádio, usando as pessoas. Maravilha, que bênção de Deus, né? Pastor Jossi, que para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor, como eu já perguntei para a irmã Zélia, uma que o senhor lembra de algum culto, ou numa congregação onde o senhor dirigiu, porque nós queremos deixar isso registrado, porque o evangelho na época não era muito fácil, era muita perseguição, era muita discriminação. Então a gente quer deixar registrado isso nesse documentário e no livro. O senhor lembra de alguma perseguição que marcou o senhor? Eu contava aqui no Pinheirinho, uma bem jovem, eu era dirigente da mocidade, e nós fazíamos cultos evangelísticos nos domingos à tarde e no sábado à tarde. E você sabe que Deus nunca deixou faltar material humano para fazer o culto. Mas às vezes não são muitos, né? Às vezes em outras circunstâncias aparecem muito mais pessoas. E eu me recordo que nós estávamos aqui no bairro industrial, onde mora o presbítero, perto do presbítero Albertino ali, que congrega aqui no Pinheirinho. A esposa dele é a irmã Silésia. Eu me recordo que, não me recordo bem a casa, mas ali próximo dele, nós estávamos realizando ali um culto evangelístico. E eu me lembro, na época, de saudosa memória,
o presbítero Pedro Ticó. Não sei se tu lembra do Pedro Ticó. Sim, sim. Foi um homem também usado por Deus em Criciúma. Olha, vou te contar o que Deus fez na vida dele. Ele era uma pessoa que era respeitada também, da forma da onde ele saiu, né? E ele estava pregando para nós. E os jovens se amedrontam um pouco mais. E lá, de uma casa da frente, o cara puxou uma espingarda dessa de cartucho e estava atrás, nós não sabíamos. Hoje eu estou contando porque a gente soube. Estava atrás da cortina para dar um tiro em direção onde nós estávamos no culto, né? Já tinha dito alguns palavrão, já tinha atacado, ofendido. E aí Deus revelou ao irmão Pedro na hora, ele pregando, ele disse: tu que estás aí dentro de casa com uma espingarda na mão apontada para nós, Deus te ama, Ele quer te libertar agora. E foi falando a vida da pessoa. E ele largou a espingarda e veio chorando e aceitou Jesus. Glória a Deus. Isso marca a vida da gente. Quer dizer, ninguém contou, mas o Deus que nós servimos é o Deus que conta segredo e revela mistério. Revelou o que estava acontecendo lá. E ele veio. Isso, para nós, era animador, para a juventude. Na época era animador. Eu me recordo que no culto seguinte eu tinha a Jaqueline, não sei se você lembra, uma baixinha, da Rosa aqui no Pinheirinho. A Jaqueline chegava a saltar 1 centímetro de veia. Mas aquilo foi uma injeção espiritual para ir para a rua, para evangelizar, para ganhar alma. Enfim, mais tarde nós fomos muito perseguidos nos cultos, nas campanhas, com a polícia, chamavam a polícia. Mas nós tínhamos uma autorização, uma circular da polícia, não me foge agora a sigla do nome, ele é da Polícia Regional. E ele dava para nós uma liberação de culto. E a gente louva a Deus, porque a gente cita hoje o pastor Sereneu, cita vários outros, mas Deus usa até mesmo o amigo do Evangelho, o ímpio, para documentar e nos dar suporte de evangelização. Então a polícia vinha e acabava, Anderson, assistindo o culto com a gente. Às vezes preenchia porque tinha que preencher ali o boletim e ir embora. Então isso a gente era agradecido a Deus. E era esse culto em que Deus mais agia. Libertação, Marcos, na rua. O demônio se manifestava na rua, urrava, gritava. Quer dizer, pessoas que vinham eram curadas, pessoas que se levantavam dali, batizadas com o Espírito Santo na rua. Na rua. Na rua. Existia um preço, existia uma dedicação, existia uma renúncia. Tinha algo no coração que fervia nesse período. Eu quero a compreensão que nós estamos falando de 85 anos, nós estamos falando de uma história. Olho para a igreja primitiva, me alegro em Deus. Mas hoje nós estamos aí no livro do Atos dando sequência. O Deus que agiu lá é o Deus que tem agido nos nossos dias. E quando eu começo a falar do que Ele fez, do que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer, eu me alegro em Deus e glorifico o nome dele, companheiro. Não sei se eu estou ajudando nas tuas indagações aqui no nosso compartilhar. Maravilha, nós estamos aqui e a gente pode sentir até a presença de Deus assim de uma forma gloriosa. Vamos deixar registrado isso, porque isso move a nossa vida. A gente ouvindo esse testemunho, ouvindo toda essa história, porque isso fica registrado, que esses 85 anos da Assembleia de Deus são marcantes para a vida de cada um. Eu acredito, pastor Jossi, que depois que esse livro sair, depois que o documentário ficar pronto, muitas pessoas vão ser impactadas pelo que Deus já fez nesses 85 anos. Como sobreviveram aqueles que lutaram, labutaram pela obra de Deus nesta cidade. Então nós somos gratos a Deus, louvamos a Deus pela vida da irmã Zélia, da sua vida, e pastor Sirineu, um grande homem que deixou um grande legado, que deixou uma grande história para nós até hoje, e para deixarmos registrado em quase todas as entrevistas que fizemos, eu, pastor Marcos Floriano, presbítero Anderson dos Santos, já passamos de 40 entrevistas, e 90%, 95% das entrevistas
é citado o nome do pastor Cirineu, um grande guerreiro, um grande homem que deixa a sua marca e hoje em saudosa memória. Aprove a Deus o ter recolhido para um lugar de paz e descanso, porque um dia vai receber aquilo que ele fez, a sua coroa de vitória, de glória, e nós só temos que louvar a Deus. Eu quero deixar agora, pastor José pode fazer as suas considerações, e se tiver mais alguma coisa a falar, acrescentar, o senhor fica à vontade. Deixar aqui a nossa palavra de gratidão a Deus, né, Marcos? Nós devemos tudo a Deus. Gente, sem Deus, eu e você não somos nada. Depois, agradecer aqui a matriarca, a minha mãe, que além de ter nos dado educação, nos levado ao ensino do temor a Deus, criou os 5 filhos, e foram batalhas espirituais e também materiais. Minha mãe é uma guerreira. Falar dela é falar de grandeza, e eu louvo a Deus pela vida dela, na vida dela, de toda a minha família. E também da minha muito digna esposa, irmã Eleusa, né? Que é uma companheira maravilhosa. Pastor Marcos, também agradecer o nosso muito digno presidente, pastor Roberto Ovalho, por toda essa iniciativa, né, que ele tem tomado junto com a diretoria da igreja, a qual você faz parte, na pessoa dele e todos os demais presidentes, como eu já citei. Na sua pessoa também agradecer aos pastores auxiliares de Criciúma, que trabalhamos juntos. Hoje renovou o grupo bastante, mas você faz parte da história de Criciúma. Que Deus te abençoe e continue sendo essa pessoa. Se você mudar, às vezes a gente estraga, mas que Deus continue te abençoando de maneira poderosa. E principalmente a igreja em Criciúma. Marcos, a igreja de Criciúma é uma igreja que ora, que jejua, é uma igreja que evangeliza, que contribui, é uma igreja ordeira, passiva, é uma igreja maravilhosa. E eu louvo a Deus por tudo e pelo ministério que Deus tem nos dado. Hoje nós não estamos mais sendo remunerados pela igreja, mas continuamos fazendo a obra de Deus. E que Deus abençoe o ministério em Criciúma. Hoje na presidência do nosso digno pastor Roberto. Eu louvo a Deus porque Criciúma está em boas mãos. E por estar em boas mãos é que ela tem prosperado em todos os âmbitos. Enfrentado as barreiras, mas tem prosperado. E a nossa querida cidade de Criciúma, é bom lembrar que a Igreja Assembleia de Deus está completando 85 anos. E aonde o Evangelho chega, ele chega dissipando toda a treva, todo o mal. E aí reina algo diferente daquilo que os homens oferecem. Contribui para a sociedade na área da vida do cotidiano circular do dia a dia e contribui na área espiritual. Privilegiado é o prefeito atual e aqueles que passaram por ter a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma contribuindo há 85 anos para a nossa querida cidade e região. Forte abraço, Deus abençoe. Foi um prazer poder receber vocês aqui na casa da minha irmã Cirlei. Nós vamos agora também deixar as considerações, irmã Célia, que pode fazer as suas considerações. Marcos, para mim falar sobre a minha vida do lado do meu esposo, sobre o que a gente fez para Jesus, meu coração fica com muita saudade, porque nós fizemos com toda a nossa alma, com toda a nossa dedicação. Ele foi um homem que Deus deu a ele um dom de ganhar almas e de amar e de planejar. Ele planejava escolas dominicais também para enfermos, e ele também deu um grande resultado. Falaríamos muito se tivesse que falar. Aqui em Criciúma tem pessoas que às vezes eu fico lembrando, né, o Orlando Brasil, o Monticó que ele falou, não podemos deixar para trás, e muitos outros. E Deus abençoou, sempre teve gente ao nosso lado. Deus nunca deixou faltar irmãos que
estivesse do nosso lado, pronto para evangelizar, pronto para ganhar as almas. Eu louvo a Deus por Deus ter me abençoado. Eu digo, Jesus, tu me deste muito mais do que eu merecia e imaginava. Tu cuidastes de mim até agora. Eu sei que não é muito fácil a vida da pessoa ficando cada vez mais idoso, mas eu agradeço a Deus por tudo. E pelas bênçãos que Deus deu, e por aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e que continuam sendo sal da terra e a luz do mundo. É um compromisso do cristão, ser sal. E sal é para salgar. Por isso é que às vezes nós somos incompreendidos. Porque salgamos, né? E o sal às vezes arde nas feridas. Mas que Deus abençoe. Cura também. Eu agradeço o nosso pastor, a família dele, agradeço os irmãos que estão aqui. E que Deus os abençoe em tudo. Que as pessoas que lerem esse livro possam ver as bênçãos, as maravilhas que Deus já fez e que ainda fará até Jesus voltar. Nós estamos aqui encerrando mais uma entrevista. Louvamos a Deus, queremos agradecer Manzélia, pastor Jossi, também a irmã do pastor Jossi, Mancirleia, que disponibilizou aqui o seu lar, a sua casa, para nós pudéssemos fazer esta entrevista. E nós queremos agradecer de coração. E aos que vão nos estar assistindo e nos ouvindo, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua vida. E um grande abraço a todos em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.